Nesse vídeo eu vou te explicar exatamente o que você, como empreendedor, precisa focar quando você for analisar os seus números, para saber onde o dinheiro está indo, se tu pode economizar mais, tu pode aumentar a tua margem de lucro da tua empresa. E eu vejo muito empreendedor por aí que ele olha os próprios números, mas ele não entende aqueles números, ele não sabe como aumentar a margem de lucro. Então hoje eu vou desmistificar um pouco aqui, vou dar uma aula sobre DRE, fluxo de caixa, mas calma. A ideia não é ser técnico, eu não vou falar de contabilidade, não vou falar de finanças corporativas, mas eu vou falar sobre negócios. E para que você entenda sobre negócios, é importante que você esteja agora neste momento sentado, ó, com um papelzinho e caneta na mão, porque vai ser uma aula bastante prática e vai acabar entrando também em questões técnicas que você precisa entender para conseguir dirigir aí, direcionar o seu negócio, tá bom? Então eu prometo aqui bastante conteúdo, uma aula bastante prática em cima das finanças da tua empresa, tá? Então, primeiro de tudo, a gente precisa entender o seguinte: uma empresa, ela precisa de vendas para poder faturar. Esse faturamento vai ter um custo, vai ter uma despesa atrelado a ele. Vocês vão ter que pagar impostos em cima disso, para depois lá no final ver o que sobra, tá? Então a gente vai percorrer um pouquinho essa jornada e entender como que a gente consegue organizar isso dentro de uma estrutura profissional para que tu tenha finanças um pouco mais organizadas e que joguem a favor de ti para que tu tome as melhores decisões possíveis, tá? Então, primeiro de tudo, eu quero começar falando sobre uma peça fundamental aqui em qualquer negócio, que se chama ERP. ERP nada mais é do que o sistema, o programa que tu vai ali cadastrar os teus produtos, os teus serviços, vai cadastrar toda uma estrutura de lançamentos financeiros e a partir desse ERP onde tu vai conseguir começar a enxergar um pouco mais de detalhe. Qual a primeira coisa que eu tenho que cadastrar dentro desse ERP? Primeiro de tudo, eu vou cadastrar as minhas receitas. Então lá no módulo financeiro desse ERP, eu vou ter uma série de dinheirinhos, tá? Isso aqui são os teus produtos, então eu posso ter aqui o produto A, produto B, produto C, produto D. Independente se tu vende serviço ou se tu vende produto físico de fato, tá? Mas aqui vai ser o teu serviço, tua linha de receita A, tua linha de receita B, linha de receita C, linha de receita D. Aqui já começa o primeiro grande erro, tá? A maioria das empresas simplesmente joga isso daqui como faturamento. E aí tu não sabe de onde que está vindo aquela informação. Então uma coisa é eu ter informação de, olha, estou faturando aqui 120 mil reais de forma geral. Agora, outra coisa é eu ter informação de que 30 mil está vindo do produto A, 20 mil está vindo do produto B, 50 mil está vindo do produto C e 20 mil está vindo do produto D. Isso aqui já te dá um desenho muito melhor para te saber de onde está vindo o dinheiro. O que representa mais aqui nessa lógica de faturamento, né? Se eu fosse fazer aqui um gráfico de pizza, por exemplo, vou puxar aqui um pouquinho para o lado, vou fazer aqui um gráfico de pizza, eu vou ter aquelas divisões, né, de receita. Então, provavelmente, aqui a gente estaria olhando o produto C como a maior fatia dentro do meu faturamento. Aqui 20 mil, aqui 20 mil e aqui 30 mil. E o produto C como campeão. Então aqui eu já consigo enxergar melhor. A primeira dica é, já separa todas as tuas fontes de receita dentro desse ERP, porque assim tu vai conseguir enxergar dentro do teu faturamento qual é a maior representatividade, quais dos teus produtos têm mais aderência de mercado, tá? Ou qual está performando melhor no comercial. Legal, Pablo. Sei que eu tenho que separar todas as minhas receitas. Isso daqui, no final depois, vai compor o meu faturamento. Só que nem tudo que eu faturo entra no meu bolso. Primeiro de tudo, o que a gente tem que pagar aqui? Alguém sabe? Alguém tem alguma ideia de quem é o primeiro a receber? A gente tem aqui, ó, um sócio que ele já vai te morder uma parcela desse valor que entra aqui. Isso aqui vai ser o teu imposto. Então, dependendo do teu regime tributário, dependendo do tipo de serviço que tu presta, tu vai pagar mais ou menos impostos, tá? E aqui já vem a grande sacada, que é o seguinte: vocês já ouviram falar que tem como tu pagar menos ou mais impostos dependendo do tipo de serviço que tu presta? Você já escutou talvez aquela historinha do sonho de valsa, né, que antigamente ele abria assim
e depois eles fizeram um rebranding, todo um replanejamento e passou a abrir assim, como wafer, isso é a forma com que eles reconhecem a venda daquele produto. Então eu posso ter aqui, por exemplo, determinados produtos que têm uma carga tributária menor, e aí esses produtos aqui tu vai pagar um imposto, por exemplo, de 6%, enquanto esses dois aqui tu vai pagar imposto de 12%. Isso pode existir. Então a segregação de receita é muito importante quando a gente vai falar de modelo de negócio, quando a gente vai falar de redução de impostos, tá? Por isso que se a gente não tiver, vamos voltar atrás agora, aquela galera que coloca tudo dentro de um saco de gato e reconhece todos os impostos, todo o faturamento como uma coisa só. Ele já não consegue fazer esse tipo de segregação aqui. Então, primeiro de tudo, segregar faturamento de acordo com os tipos de serviço e produtos que você vende. Depois, impostos. Tem que pagar os teus impostos. Aqui a gente vai ter a receita líquida. Então vamos lá. Tenho as receitas, pago os meus impostos, aqui me sobrou receitas, me sobrou minha receita líquida. Para eu ter essa receita líquida aqui, eu precisei comprar algum produto, algum insumo, para eu poder revender e ter esse faturamento. Então eu tive meu custo da mercadoria vendida. Aqui já é mais uma mordida que tu toma. Depois do custo da mercadoria vendida, eu ainda tenho mais despesas. Talvez eu tenha um time de marketing, eu tenho comercial, então vou ter um setor administrativo para poder suportar toda essa estrutura. A gente chama de SG&A, tá? Mas basicamente são despesas aí da empresa. Para daí a gente chegar no que a gente chama de lucro operacional. Lucro operacional do negócio. Alguns chamam de margem EBITDA. Se você é uma empresa que está no Simples Nacional, que não tem uma estrutura muito robusta, não tem muitos ativos, não tem depreciação, amortização na tua estrutura, o teu lucro operacional vai ser muito próximo do teu lucro líquido, tá? Mas como que eu gosto de enxergar para poder tomar a decisão no negócio? Eu separo os investimentos dos meus custos e das minhas despesas. Para mim, essa é uma grande falha do empreendedor. Ele enxerga os novos investimentos dele como sendo CMV ou estando dentro do SG&A. Eu vou simplificar um pouco mais esse desenho aqui para te conseguir enxergar melhor. Então vamos lá. Tu tem aqui as tuas receitas. Aí dessas tuas receitas tu vai pagar os teus impostos. Depois tu vai pagar os teus custos da mercadoria vendida ou do serviço vendido. Tu vai pagar as tuas despesas, que são coisas diferentes. O custo está diretamente atrelado à entrega do serviço ou à produção do produto ou ao próprio produto em si. Então imagina, vai lá, uma fábrica. Se eu tenho uma fábrica com 2 andares, no andar de baixo eu tenho todo o maquinário, todo o time de produção, e no andar de cima eu tenho todo o administrativo, financeiro, RH, comercial, marketing, jurídico, o andar de baixo ele é todo custo e o andar de cima é todo despesa. Mesmo se tratando de folha, Pablo, mesmo se tratando de folha, eu vou ter a folha que é custo e eu vou ter a folha que é despesa, por exemplo. Então eu tenho que separar aqui custo de despesa, tá? Então eu tenho impostos, eu tenho custos, eu tenho despesas. Eu gosto de enxergar agora o que sobrou aqui como lucro operacional no meu negócio. Tá? Empresas de serviço, por exemplo, tem que ter um lucro operacional acima de 35%, o ideal até 40% de lucro operacional. Tá? A partir disso, tu opta o que fazer com esse dinheiro. Beleza, o que eu faço com esses 40%? Eu reinvisto no meu próprio negócio e aí eu posso pegar esse dinheiro aqui, comprar uma participação em alguma outra empresa, eu posso investir em marketing e vendas, eu posso ampliar minha sede, comprar maquinário, investir numa estrutura de podcast, por exemplo, como essa daqui. Então eu vou tomar uma decisão de investimento dentro da minha empresa que vai me fazer, talvez, perder uma fração disso daqui. E aí eu vou ter, de fato, o que me sobra para poder retirar, para poder distribuir.
E lembrando, né, gente, todo mundo tem empresa para quê? Para que tu toma risco? Para que tu investe lá no começo, mesmo sem ter a certeza que aquilo ali vai dar certo? Para que tu coloca o teu patrimônio, a tua vida em jogo para poder construir um negócio, empreender com a possibilidade daquilo não dar certo e cair todo sobre o teu CPF? Porque existe uma distribuição de lucro que tu vai ter acesso conforme essa empresa vai dando certo. Então só faz sentido empreender, tu só tá aí colocando energia, trabalhando dia e noite, e tu só abriu o teu negócio porque tu tem acesso à distribuição de lucro. Então, esse lucro é o que de fato vai poder ser distribuído para ti. Isso daqui, gente, esse desenho, ele não segue uma lógica contábil, tá? E aí vem aquela pergunta, tá, mas e por que no meu DRE, lá na contabilidade, eu tenho lucro pra caramba, mas quando eu vou olhar o meu caixa, vou olhar o lucro gerencial do meu negócio, posso traduzir isso aqui para caixa, não tem aquele dinheiro. E é por uma lógica muito simples. Tu tem que separar a visão de contabilidade para a visão empreendedora, para a visão gerencial. Vamos lá, na lógica de DRE, por exemplo, vendi 100 mil reais em maçãs. Desses 100 mil reais, eu paguei de imposto 15 mil reais. O meu custo de mercadoria vendida, ou seja, o quanto eu paguei para comprar essas maçãs, foi de 50 mil. Eu tive algumas despesas também com folha, com comercial, qualquer coisa nesse sentido, de 10 mil reais. Então eu tenho impostos, tenho o custo da mercadoria vendida e tenho despesas. Tá? Aqui deu 60, 75, 25 mil. Então o meu resultado final R$25 mil. Então isso é o que o meu DRE vai demonstrar. 25% de margem líquida. Beleza, 25%, legal. Agora vamos olhar como que isso ficaria no meu DFC. Qual é a grande diferença dos dois casos? O DFC vai me mostrar se eu vendi aquilo parcelado, eu vou ter um cenário diferente do DRE. Porque esses 100 mil reais aqui, talvez eu parcelei em 2 vezes. Então, vou receber aqui no mês 1, 50 mil e no mês 2, 50 mil. Só que olha o problema. Eu vou ter que pagar ainda meus impostos, vou ter que pagar 50 mil da mercadoria, porque eu paguei o meu fornecedor à vista para conseguir um preço melhor. Então, 50 mil, 15 mil, menos 10 de despesa. Quanto é que ficou essa conta aqui? 65, 75, ficou 25 mil negativo. Então, eu fiquei 25 mil negativo. No demonstrativo de fluxo de caixa, e no outro mês, vou fazer o quê? Vai acontecer a mesma coisa, menos 25 mil. Então, olha como muda um cenário para o outro. Quando eu analiso DRE, eu não estou levando em consideração o parcelamento, estou levando em consideração que se eu vendi e faturei 100 mil e eu tive aquele custo dentro daquele período ali, ele vai dar esse cenário. Então, por isso que tem muitas empresas que elas são lucrativas na contabilidade, mas que no dia a dia ela não tem caixa, ela está sempre apertada. O que é mais interessante? O que tu faz, Pablo, geralmente? Eu junto essas duas visões. Eu pego a mesma estrutura de um DRE, receita, impostos, custos, despesas, investimentos, e eu jogo isso num fluxo de caixa. Então é um demonstrativo de fluxo de caixa mais estruturado, mais organizado, mais desenhadinho. Então eu consigo enxergar o mês a mês exatamente o que está entrando e o que está saindo. Em teoria, o fluxo de caixa no longo prazo ele vai ser exatamente igual ao DRE. Mas se eu olho muito a longo prazo, a minha empresa ela tem problema com o presente, ela tem problema de conta para pagar no mês que vem. Então tem muita empresa que gera lucro contábil, no DRE está com lucro, mas ela tem problema de fluxo de caixa. E aí ela não consegue pagar as contas, e aí essa empresa acaba fechando as portas por conta disso. Então essa é a importância de ter uma visão de DRE que vai olhar o todo e o fluxo de caixa que vai olhar ali o mês a mês, o que de fato está entrando, o que de fato está saindo. Então o demonstrativo de fluxo de caixa ele costuma ser mais assertivo e verdadeiro para o empreendedor. É por isso que a maioria dos empreendedores olha o que entra, o que sai e o que sobra. Geralmente é isso, né?
eu vou olhar tudo que entrou no mês, tudo que eu faturei, tudo que saiu, tudo que sobrou. Geralmente é o que a maioria dos empreendedores fazem. Só que isso aqui me fala alguma coisa na prática? Beleza, entrou 100, saiu 90, sobrou 10. Legal, a única coisa que te fala é que sobrou 10. Agora, tu não sabe como que foi vendido esses 10, tu não consegue analisar nenhum tipo de indicador do teu negócio, tu simplesmente sabe que sobrou 10. Agora, tu não consegue mensurar o teu lucro operacional, tu não sabe o quanto que foi investido de fato na empresa, e o grande problema dos empresários é justamente não mensurar o retorno sobre esses investimentos. Ele simplesmente sai investindo todos os meses, mas ele não sabe quanto que investiu. Então, o que eu faço? Aplico a lógica do DRE em cima de uma estrutura de fluxo de caixa. Então vamos lá, vamos desenhar como é que ficaria esse cenário aqui. Bom, vamos imaginar então que uma empresa vendeu e faturou 100 mil reais. Show de bola. Desses 100 mil reais, eu agora entendi que eu preciso destrinchar esses 100 mil reais em serviços. Então, desses 100 mil reais aqui, 30 mil reais foi para o serviço A. 20 mil reais foi para o serviço B. 30 mil reais foi para o serviço C. E mais 20 mil reais foi para o serviço D. Tá? Então, fechando aqui os 100 mil. Pablo, por que eu preciso saber exatamente em qual linha de receita está vindo aquele serviço? Porque tu concorda comigo que o produto A tem um custo, o produto B tem outro custo, o produto C tem outro custo, o produto D tem outro custo? E às vezes, quando a gente fala até de uma empresa de serviços, eu vou ter times diferentes, equipes diferentes, eu vou ter tecnologia. Então, eu tenho uma série de despesas e custos que eu preciso colocar dentro dessas unidades aqui. Então, vamos dizer que eu gastei aqui 30 mil reais com custos. 30 mil reais do quê? 30 mil reais para o serviço A, que foi usado para entregar o serviço B, para entregar o serviço C. Então vocês notam que eu não tenho uma distinção de onde que eu estou alocando esses 30 mil reais. Agora, quando eu desenho aquele plano de contas lá que eu falei no começo, eu vou detalhar exatamente para onde que esses 30 mil reais estão indo. Então eu vou gastar lá 1.000 reais disso, 2.000 daquilo, 3.000 daquilo, e eu vou lançando todas as minhas despesas detalhadamente. E eu vou classificando. Então, 1.000 reais é do produto B, 2.000 reais é do produto D, 3.000 reais é do produto D também, 5.000 reais é do produto A. Então, assim, eu vou tendo o detalhamento, a segregação em cima de cada produto ou serviço. No final, eu vou somar tudo isso. Então, lá no meu produto D, por exemplo, eu vou ter gasto 5.000. Vamos usar de exemplo. Produto A, eu gastei 20. Produto B, eu gastei 30. Então, ficou 20, 50, 55. A, B, faltou o C aqui. Vou botar embaixo. 50, 55, 5 também. 60, vai. Então, olha só que interessante. Eu tenho aqui, no produto A, 20 contra 30. Como é que eu faço para calcular percentual, tá, gente? 20%, 20 divididos por 30, 66. Então, ó, 66% do meu produto A é custo. Enquanto o meu produto B, 30 divididos por 20, 1,5, mas aqui é negativo, né? Porque eu tive 20 de receita e 30 de custo. Eu fiquei 10.000 negativo aqui. Ou seja, eu tô com 50% a mais de custo aqui. É um produto que me dá prejuízo. Mas se eu não detalhar exatamente o que é cada produto, os custos de cada produto e serviço, versus a receita que esses custos ou serviços me geram,
eu nunca sei exatamente qual é o meu produto que está deixando mais rentabilidade dentro da empresa. E Pablo, como que eu detalho isso sem parecer essa loucura, essa quantidade de número, de informação? Vocês precisam de um RP que permita que tenha essa segregação dentro de casa. Agora, olha só, mas por que tudo isso, Paulo? Porque vai ser mais dinheiro no teu bolso, vai gerar mais lucro. Vamos imaginar uma escola, tá? Essa escola, ela vende lá material didático e ela também vende aula, serviço, né, do professor ali. Material didático tem imunidade tributária. Então, o percentual de imposto aqui vai ser muito menor do que o percentual de imposto aqui. Se eu coloco tudo numa coisa só, é tudo receita da escola, eu vou estar pagando mais imposto do que eu deveria. Então, quando eu segrego parte da receita é para material didático, onde eu tenho imunidade tributária, eu vou pagar menos imposto, e parte da receita é a entrega de um serviço, é a aula efetivamente, e aí eu pago imposto da tabela cheia, na média desses dois aqui, eu tenho uma carga tributária menor. Consequentemente, eu gero mais lucro na minha empresa. Então, olha a importância de coisa que ninguém fala, cara. Os caras ficam falando só de DRE, de fluxo de caixa, mas não o porquê disso. O porquê é mais grana no teu bolso, é mais lucro, é mais dinheiro no final do mês. Então, segregar faturamento e segregar custo, no final do dia vai te fazer economizar mais dinheiro, tá? Legal, Paulo, mas como que eu faço tudo isso na prática? Porque é muito detalhe, é muita coisinha. Bom, tu precisa ter uma rotina muito bem estruturada para fazer os lançamentos dos teus custos, despesas, investimentos e receitas dentro de um RP. Então você vai estruturar um plano de contas, onde esse plano de contas já vai estar pré-parametrizado. Então, esse plano de contas é toda a hierarquia que vai ter lá as tuas linhas de receita, os teus impostos, os teus custos, as tuas despesas e os teus investimentos. Isso tudo aqui, gente, já vai estar pré-parametrizado no teu RP. E aí, tu vai ter que ter a rotina, geralmente é feito pela área de tesouraria. Então, vamos explicar o que é tesouraria, né? Toda empresa, ela deveria ter um diretor financeiro, que é o CFO, Chief Financial Officer, ou seja, o diretor financeiro do negócio. Abaixo desse CFO, ele vai ter aqui a área de controladoria. Ele vai ter a área de tesouraria. E ele vai ter a área de compliance. Tá? Tesouraria é quem vai fazer esses lançamentos nesse plano de contas aqui. Então, Pablo, quem que eu cobro para poder lançar, para poder ter isso sempre bem organizado? Tu vai ter uma pessoa para fazer esses lançamentos dentro desse plano de contas. Então, todo gasto, seja ele qual for, ela vai precisar entender o que é aquele gasto e vai dizer se é um custo, se é uma despesa ou se é um investimento. Dependendo do que for, ela vai lançar em grupos específicos desse plano de contas. Então, se for custo, ela vai jogar no grupo de custo. Se for despesa, vai jogar no grupo de despesa. Investimento no grupo de investimento. Assim, tu consegue mensurar realmente no detalhe quanto que é a tua margem EBITDA, quanto que tu tem de lucro líquido, quanto que tu pode distribuir, quanto que tu está investindo todos os meses. Então, só através disso daqui funcionando que tu começa a ter o mínimo de gestão e controle financeiro. Bacana, então a tesouraria garante que toda a receita esteja entrando dentro dos grupos corretos e as cobranças aos clientes e inadimplência toda em dia. Então, é o que mantém a máquina girando e funcionando. Mas eu preciso de um outro setor que vai controlar isso e vai olhar muito mais para o futuro do negócio. Então, ele vai analisar tudo isso, vai analisar os indicadores, os lançamentos, quanto que a empresa está gerando de margem EBITDA, quanto que está investindo, qual o percentual de investimento em relação à receita, qual foi o crescimento do mês passado para esse, qual foi o crescimento do trimestre passado para esse, qual foi o crescimento do ano passado para esse, e vai projetar isso para o futuro. Então ele vai fazer o orçamento, vai saber exatamente quanto que a empresa vai gastar nos próximos meses, quanto que a empresa tem de budget para poder investir em uma nova frente. Então, se eu não tenho previsibilidade, se eu não tenho uma projeção de futuro, eu estou basicamente navegando às cegas. Quem dá essa visão, essa clareza para o negócio de para onde eu vou, quanto eu vou investir, quanto vai retornar, é a área de controladoria.
E aí a maioria das pessoas não tem essas informações do seu próprio negócio, porque eles colocam essa carga de trabalho em cima da tesouraria. Ela nunca vai conseguir fazer. E se ela fizer a controladoria, o que vai acontecer com a tesouraria? Vai ficar descoberto. E aí tem cliente que fica inadimplente, ele não consegue fazer as cobranças, ele não consegue lançar corretamente dentro do plano de contas, custo, despesa, investimento, ele mistura investimento com custo, investimento com despesa. Consequentemente, paga mais imposto, consequentemente, gasta mais do que deveria. Então aqui o cara entra numa corrida dos ratos. É um ciclo vicioso aqui. Então eu tenho a tesouraria, que faz o papel dela, faz os lançamentos. Eu tenho a controladoria, que faz a análise desses lançamentos, estratégia, projeção, indicador. É quem vai alavancar. A controladoria alavanca, catapulta o teu negócio. Então a controladoria vai trabalhar a favor do teu crescimento, do aumento de margem, aumentar a margem EBITDA, lucro líquido. Então esse é o papel da controladoria, tá? E o compliance vai garantir que a tua empresa esteja com os números corretos, vai auditar isso, vai auditar a contabilidade, vai garantir que tu não tome uma multa no futuro, vai fazer com que os teus números todos batam, desde lá do extrato bancário, com o teu RP, com a contabilidade. Então a área de compliance vai garantir essa regularidade, né, financeira, contábil. Geralmente empresas pequenas começam com a tesouraria, depois vão para a controladoria, e por último implantam uma área de governança e compliance. Esse é o fluxo padrão. Hoje em dia ficou muito mais barato. Tu consegue terceirizar a área de tesouraria com uma empresa que faz, por exemplo, BPO. BPO financeiro. Nada mais é do que tu terceirizar. Ao invés de tu ter 2, 3 pessoas ali fazendo esse trabalho, tu vai contratar uma empresa de BPO que vai fazer isso para ti dentro desse RP. A parte de controladoria e CFO, tu também consegue terceirizar. Então existem as empresas de CFO as a Service, que é o caso da Visp, inclusive. Nós temos esse serviço aqui para ajudar as empresas a organizar o seu financeiro, a controlar melhor os seus números, a fazer uma projeção de fluxo de caixa, analisar os indicadores, criar um planejamento de longo prazo para o negócio, visando a maximização do equity da sua empresa. Então o equity é o valor da empresa, né? Tudo isso daqui, tudo isso que eu estou explicando, no final do dia, é para aumentar o equity da tua empresa. Toda empresa ela vai ser vendida, ou ela vai quebrar, ou ela vai ficar de sucessão em algum momento para os teus filhos. Se ela for vendida, todos esses números que eu estou explicando, todo esse processo tem que estar funcionando muito bem. Senão investidor nenhum vai colocar grana num negócio que não consegue apresentar minimamente esse fluxo aqui que eu acabei de demonstrar. Então beleza, já tem um RP, tem um plano de contas parametrizado, toda a estrutura de receita, todos os tipos de receita, imposto, custo, despesa, tem uma rotina de uma tesouraria fazendo os lançamentos dentro desse RP, tem uma controladoria da Visp Capital que vai estar organizando, orquestrando, olhando esses números, analisando o indicador e direcionando o negócio. Agora eu posso dizer que eu tenho uma gestão financeira profissional da minha empresa. Então vocês notem que é uma maquinazinha, né? É um processo que precisa acontecer, uma rotina que precisa acontecer. A tesouraria precisa fazer a conciliação bancária, ou seja, bater o que está no banco com o que de fato está no sistema. Isso vai garantir uma segurança maior nos números, vai garantir que tu não tenha desvios, vai garantir que não tenha ninguém te roubando. É um processo financeiro bem orquestrado, bem desenhado, tá? Então vocês notem que isso tudo aqui é só para o gerencial. Agora, vai sair do gerencial uma informação lá para a contabilidade. E agora muito mais desenhada, muito mais detalhada para que o contador consiga apurar lá o teu DRE. O teu DRE no final do dia vai dizer se tu teve lucro ou se tu teve prejuízo. Esse lucro ou prejuízo vai para um outro demonstrativo lá na contabilidade que se chama balanço patrimonial. Então vocês notem que tudo no final do dia está interligado e começa lá dentro de casa. Se eu fiz um novo investimento, olha que loucura. Aqui embaixo tem um novo investimento, ó. E eu separo muito bem o que é esse investimento. Esse investimento ele tem que ir lá para o meu balanço patrimonial nos ativos. Se eu não separo isso, jogo isso como despesa, automaticamente essa despesa vai para o meu DRE, vai diminuir a minha margem de lucro e talvez eu tenha inclusive prejuízo. Era um investimento, era imobilizado que eu joguei como despesa. Tive prejuízo na contabilidade. O que vai para o meu balanço? Prejuízo. Vai ir ativo para o meu balanço? Não, porque foi classificado errado lá na entrada.
Então vocês notem que está tudo interligado, gente. Ter uma boa gestão financeira é uma questão de sobrevivência. Eu posso utilizar o financeiro para catapultar a minha empresa, fazer a empresa gerar mais lucro, mas ao mesmo tempo, se eu fizer isso da forma errada, eu posso estar vendendo todos os meses e a empresa ela pode quebrar. Com a reforma tributária, isso vai ser mais necessário ainda. Ter controle de custo, despesa, quem me dá crédito, como que eu abato o imposto do mês seguinte, controle de fluxo de caixa. Então tudo isso vai fazer com que tu tenha uma empresa que vai sobreviver ao longo do tempo, que vai continuar gerando lucro, vai continuar tendo margem e que tu não acabe tendo problemas de fluxo de caixa conforme várias, milhares, dezenas de milhares de empresas que fecham as portas todos os anos, tá? Então esse foi um vídeo aqui falando um pouquinho sobre ERP, fluxo de caixa, DRE, balanço patrimonial, margens, como que tu controla isso e o porquê que tu deve controlar. Se tu gostou desse conteúdo, clica aqui no sininho, compartilha com um amigo, comenta também, quero escutar a tua opinião e as tuas dúvidas. O que tu gostaria aqui que eu ensinasse mais no nosso canal.